Olá amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei falar de distribuição de frequências. Como podemos agrupar os dados em intervalos de classes. Então nós temos aqui a idade dos alunos de uma turma da primeira série da escola, de uma certa escola. Se a gente for analisar a idade dos alunos conforme aparece aqui no quadrado aqui, ela não está ordenada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é reescrever as idades dos alunos na forma ordenada crescente. Isto é equivalente a determinar o rol de uma amostra. Então, qual é o menor valor aqui? O menor valor entre as idades dos alunos é o valor 4. Então, eu vou começar com o 4. Quantas vezes o 4 aparece ali? 1, 2, 3. Depois o próximo valor é quem? É o 5. Quantas vezes o 5 aparece ali? 5 vezes. Quer ver? Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes aparece o número 5, por coincidência. O 6 aparece 7 vezes. Depois o 7 vai aparecer quantas vezes? 4 vezes. E o 8 vai aparecer 2 vezes. Vou colocar um 8 aqui e 8. Então, assim, a gente reordenou as idades dos alunos de forma crescente, determinando assim o rol. Depois nós temos que determinar a amplitude da amostra. A amplitude da amostra é o valor máximo menos o valor mínimo, ou seja, a idade máxima, que é 8, menos a idade mínima, que é 4. Isso aqui vai dar 4. Depois nós temos que determinar o número de classes. Geralmente, quando a gente tem uma amostra e essa amostra tem menos do que 26 elementos, ou seja, essa amostra é composta por 25, 21, 20 elementos, a gente usa-se 5 classes, tá? No caso aqui, a nossa amostra tem 21 elementos, então nós vamos usar 5 classes. Depois nós temos que determinar a amplitude do intervalo. Amplitude do intervalo, ou seja, as classes. Qual é o tamanho das classes? Como que a gente determina o tamanho das classes? A gente vai pegar a amplitude da amostra e dividir pelo número de classes, que é 5. Essa divisão vai dar 0,8. Então, a amplitude do intervalo vai ser igual a 1, porque nós vamos arredondar. Logo, as classes vai começar do 4 até o 5, porque qual é o tamanho da classe, da amplitude da classe? É 1, porque eu arredondei aqui. Devido ao cálculo da amplitude do intervalo dá 0,8, porque a gente pegou o valor da amplitude da amostra e dividiu pelo número de classes, deu 0,8. Aí a gente arredondou esse valor para 1. Então, o tamanho das classes vai ser 1. Então, o menor valor que aparece aqui é o 4, então a primeira classe vai do 4 até o 5. Depois vai do 5 até o 6. Depois do 6 até o 7. Do 7 até o 8. E do 8 até o 9. Agora, quantas vezes o 4 aparece? 3 vezes. Então, a frequência da primeira classe é 3. Quantas vezes o 5 aparece? 5 vezes. Aí você vai falar assim, mas por que eu não conto o 5 aqui na primeira classe? Devido a esse tracinho aqui, ó. Esse traço indica que o 4 faz parte da classe e o 5 não, porque eu não tenho o tracinho aqui para o lado de cá, né? Então, o 5 não faz parte da classe. Então, eu tenho que contar o 4. Quantas vezes aparece o 4? 3 vezes. E o 5 eu não vou incluir, então eu não conto o 5. Por isso que aparece o 3 aqui. Mesma coisa aqui, ó. O 5 tem o 5 e o 6. Mas o 6 não faz parte da classe, só o 5. Então, por isso que eu coloquei 5 aqui. O 6 a gente já viu que aparece 7 vezes. O 7 aparece 4 vezes. E o 8 aparece 2 vezes. Então, tá aí. Depois nós temos que fazer a frequência acumulada. Então, a frequência acumulada, eu vou manter o 3 aqui. Depois, 3 mais 5 dá 8. 8 mais
7 vai dar quanto? Vai dar 15. 15 mais 4 dá 19. 19 mais 2 dá 21, que é o total de elementos da nossa amostra. Depois eu tenho que fazer a frequência relativa. A frequência relativa é a porcentagem da frequência em relação à quantidade total de elementos da amostra. Qual é a porcentagem da primeira classe em relação à amostra? Então a gente vai fazer assim, ó, 3 dividido por 21 vezes 100. Isso é igual a 14%. Depois nós vamos fazer 5 dividido por 21 vezes 100. Isso é igual a 24%. Aí aqui vai dar 33%. Aqui vai dar 19%. E aqui vai dar 10%. A frequência relativa acumulada é a soma das porcentagens aqui assim, ó. A primeira continua 14, depois 14 mais 24 vai dar quanto? 38%. Pois 38 com 33 vai dar o quê? 71%. Depois 19 com 71 dá 90%. E 90 com 10 dá 100%. Então a gente agrupou os dados que a gente tinha da amostra em intervalos de classe. Lembrando novamente, quando a gente tem uma quantidade de amostra menor do que 26, o número de elementos é menor do que 26, então geralmente a gente usa 5 classes. Agora, se eu tenho aqui, por exemplo, que nem nesse caso aqui, a minha amostra continua com 21 elementos. Agora, se eu usar 5 classes, né? Se eu usar 5 classes, que nem a gente fez no exemplo anterior, né? O 8 ele não vai encaixar dentro de nenhuma classe. Ó, observe aqui, se eu for fazer que nem eu fiz no outro exercício. Né? No outro eu usei 5 classes porque o número de amostra era menor do que 25. Se eu proceder do mesmo jeito, o 8 não vai se encaixar dentro de nenhuma classe. Então aí é interessante então acrescentar uma classe a mais aqui, trabalhar com 6 classes. Aí eu acrescentando uma classe a mais aqui, o 8 vai do 8 até o 9. E aí eu consigo encaixar o 8 dentro de dentro de alguma classe, que no caso seria a última classe aqui. Então, a gente tem que sempre analisar, né, tomar cuidado com a amplitude da amostra, né? Se a amplitude da amostra dividido pelo número de classes vai te determinar um intervalo. Se você montou aí, se você pegou 5 classes, que nem aqui a gente pegou 5 classes, a gente vai determinar então a amplitude da amostra, que no caso seria 5. Então nós, quando fosse calcular a amplitude do intervalo, ficaria como? Ficaria 5 dividido por 5, que dá 1. Então a amplitude do intervalo seria 1. Só que se a gente montasse as 5 classes aqui com a amplitude da classe sendo 1, o número 8 não iria se encaixar em classe nenhuma. Então, o interessante seria então trabalhar com quantas classes? Trabalhar com 6 classes. Trabalhando com 6 classes, aí todos os elementos da amostra se encaixam dentro de uma classe. Outra observação, é interessante que não tenha nenhuma classe com valor zero, tá? Então, quando a gente vai montar o número de classes, a gente tem que montar um certo número de classes e esse número de classes não pode também ter uma classe que, digamos, vou utilizar 5 classes, mas eu estou utilizando 5 classes, mas tem uma classe que está marcando zero, não tem elemento nenhum dentro dessa classe, então não é interessante, né, a gente reagrupar esses dados dessa forma, que tem a classe que não tem elemento nenhum. E também eu tenho que tomar cuidado com o número de classes que eu estou utilizando, porque
eu também não posso deixar gente ficar de fora, elementos ficarem de fora de alguma classe, que nem é o caso aqui. Se eu trabalhasse com 5 classes, pegasse então a amplitude da amostra e dividisse pelo número de classes, eu ia chegar aqui, a amplitude do intervalo é 1, montava 5 classes aqui, só que aí eu ia observar o quê? O 8 não se encaixava dentro de nenhuma classe. Então aí eu crio mais uma classe com o comprimento dela sendo 1, e aí eu consegui representar todos os elementos da minha amostra dentro das classes que eu estou usando, que no caso seria 6. Agora aqui nós temos um exemplo com 100 indivíduos. Se a gente for analisar esses indivíduos aqui, dessa amostra, essa amostra representa a altura dos indivíduos. E se a gente for analisar essa amostra, ela já está em ordem crescente, então o rol já está ok. A amplitude da amostra, eu vou ter que fazer a diferença aqui, ó, de 190 com 151. Então vai ser, a amplitude da amostra vai ser 190, que está em centímetros, né, a altura dos indivíduos em centímetros, menos 151. Vai dar o quê? Vai dar 39. Aí eu vou determinar o número de classes. Agora, como a minha amostra tem mais do que 25 elementos, eu vou usar a fórmula de Strunger, que é o quê? K é igual a 1 mais 3,322 vezes log de N. N é o número de indivíduos, na base 10. Tá? Então, se você fazer esse cálculo aqui, ó, né, na mão vai dar 2. Na calculadora também vai dar 2. Então, 2 vezes 3,322 dá 6,644. Somado com 1 dá 7,6. Aí a gente vai determinar então a amplitude do intervalo. Ó, a amplitude do intervalo vai ser o tamanho da amplitude da amostra, o tamanho da amostra, né, da amplitude da amostra, dividido pelo número de classes. No caso aqui eu poderia usar 8 classes ou 7 classes. Eu estou arredondando para baixo, para 7. Então, se eu fazer essa divisão aqui, vai dar o quê? Vai dar 5,57. Aí você vai falar assim, bom, mas já que você arredondou o número de classes para baixo, para 7, vou arredondar o intervalo também, o meu AI, para 5. Para 5. Mas se eu fazer isso, observe o que acontece. Ó. Se eu arredondar para 5, vai ficar o 90. Ó, o 90 não vai se encaixar dentro de nenhuma classe. Se eu pegar o número de classes sendo 7, que eu arredondei para baixo aqui devido a essa fórmula que eu estou utilizando aqui. Então, eu arredondei o número de classes para 7, arredondei para baixo. Aí, se eu arredondar também a amplitude do intervalo, se eu arredondar para 5, eu vou ter essas classes aqui que a gente está aqui. Beleza, montei a minha classe. Só que aí, quando eu vou analisar, o 190 não se encaixa em nenhuma classe. Então, eu não posso arredondar também a amplitude do intervalo para 5. Então, eu tenho que arredondar a amplitude do intervalo para 6. Fazendo isso, aí eu ganho aqui, ó. A minha primeira classe vai de 1 até 157, porque 151 mais 6 dá 157. E assim por diante. 157 mais 6 dá 163. Aí eu vou analisar aqui quantos elementos tem de 151 fechado, porque o 151 entra e o 157 não. Quantos elementos tem? Ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4. Aí eu marquei o 4 aqui. Na outra classe, quantos elementos tem? Tem 8. Marquei o 8 aqui. E assim por diante. Depois eu faço a frequência acumulada, né? Mantenho o 4 aqui na primeira classe, depois 4 mais 8 dá 12. 12 mais 26 dá 38 e assim por diante, até chegar em 100 indivíduos aqui embaixo, aqui na frequência acumulada. Depois eu vou fazer a frequência relativa, né? É o que? É o número de elementos, é a frequência da classe dividido pelo número de elementos, que é isso aqui, vezes quem? Vezes 100. Isso vai me dar a porcentagem, então,
dessa classe em relação ao todo, né? A frequência dessa classe, o número de elementos que tem essa classe em relação ao todo, ela representa 4%. Aí eu faço o mesmo para as outras classes e depois eu faço a frequência acumulada. A frequência acumulada seria a soma 4% aqui na primeira classe, eu mantenho. Depois 4% mais 8 dá 12, 12 mais 26 dá 38 e assim por diante, até chegar no 100%. Tá? A bibliografia que eu recomendo é do livro Estatística Fácil do Crespo. Aí tem um livro do professor Mussolini, Estatística Elementar e Experimental Aplicada às Tecnologias. Tem um livro também, Curso de Estatística, do professor Fonseca. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.